Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e a todos vocês que aqui estão para que possamos trocar ideias a respeito da dor, mas também oferecer essa humilde conferência à nossa querida doutora Marlene Nobre, que tanto marcou a nossa existência nos últimos anos. E acredito que de todos vocês também, na medida que nós recebemos dela tanta dedicação e tanto conhecimento. Nosso tema é sobre a dor e o sofrimento, algo que palpita muito em nossos corações, porque certamente não há ninguém neste mundo que não passará por um momento de prova. Então, tudo que existe nesse mundo sofre. No entanto, o amor é a lei do universo. A dor segue os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E certamente, todos nós um dia seremos chamados a dar o nosso testemunho na vida diante da dor e do sofrimento. Leon Denis coloca para a gente que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação, e que certamente é resultado da nossa violação das leis divinas e das leis de amor. Entretanto, como todos os seres viventes sofrem, independente da violação da lei do amor, ele coloca que deve ser uma necessidade de ordem geral, um instrumento de progresso para a criatura. Francisco Cândido Xavier, em depoimento à Folha Espírita, nos fala que a dor é o sofrimento e a dor é a didática da própria vida. Kardec já observava que muitas vezes a dor não é resultado das nossas escolhas, mas que em grande parte, sim, ela será o resultado de nossas ações. A dor, então, não é um instrumento de punição. Ao contrário, a dor nos serve de instrumento para a regeneração e progresso da alma. Emmanuel nos diz que é muito difícil, certamente, nós compreendermos todo o significado da dor e do sofrimento, e faz a distinção entre a dor física e a dor moral. A dor física é o resultado de qualquer tormento, é a que ele chama de dor e ilusão. É aquela dor transitória, resultado do nosso passado ou das escolhas do nosso presente. Ela produz sensações. Já a dor, o sofrimento do espírito, é o que ele chama de dor realidade. Ela é mais profunda, ela é em essência na alma, ocorre na alma. E é o que ele chama de dor realidade e que produz, então, os nossos sentimentos. A dor física e a dor realidade, elas acabam se confundindo no sensório da criatura, de tal forma que ele não consegue distingui-la, mas ambas cumprem um papel de transformação do indivíduo. Druso, no livro Ação e Reação, ele faz uma classificação da dor. E ele relata que a dor é o ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Então, Druso coloca para nós que a dor evolução, a dor auxílio e a dor expiação. E a dor, a evolução, seria a dor que ocorre decorrente dos fatos naturais da vida. É uma dor que exerce a sua ação de fora para dentro. A dor auxílio é aquela que objetiva evitar que a criatura caia em quedas morais. Então, muitas vezes a criatura, por algum mérito,
ela tem os seus instrutores, os seus benfeitores espirituais que a acompanham na atual encarnação, e esses instrutores, diante de uma queda moral iminente, daquela reencarnação do indivíduo, buscam prover-lhe de alguma dor, algum sofrimento em geral, uma enfermidade física, que possa fazer com que esse indivíduo não venha a incorrer novamente em seus erros passados. E a dor expiação, que é uma dor profunda, que nasce de dentro para fora, que marca a criatura e que objetiva a sua regeneração. É preciso, então, quando nós falamos de reencarnação, de dor, de escolhas, né, que nós definamos o que é saúde. E Emmanuel, nas questões número 95 e 96 do livro Consolador, relata que a saúde é a perfeita harmonia da alma, né, para a obtenção da qual muitas vezes nós precisamos da contribuição das moléstias e das deficiências transitórias na Terra. Por quê? Certamente que o corpo enfermo, ele reflete o panorama interior do espírito enfermo. Ele é como um filtro e exterioriza aquilo que nós somos em nosso íntimo. Visto essa definição de saúde, Emmanuel nos diz que a maior parte das nossas doenças, então, elas são escolhidas durante a nossa própria encarnação. Nós elegemos as doenças por conta dos nossos desregramentos, dos nossos vícios, propiciando, então, condições para que as enfermidades se instalem em nossa atual existência e compliquem os nossos caminhos evolutivos. Vejamos, então, alguns dos nossos hábitos perfeitamente aceitos socialmente que fazem com que nós adoeçamos já na atual encarnação. Ingesta inadequada de alimentos, uso de entorpecentes, tabagismo, tão aceito socialmente até o momento, embora todo o combate que se faça, mas nós verificamos que as criaturas escolhem o uso do tabaco já desde a adolescência, infelizmente, alcoolismo, aborto, né, indiscriminado, que é uma das nossas bandeiras, é a defesa da vida, porque nós precisamos conscientizar as criaturas de que o aborto, ele realmente está impedindo uma reencarnação de um espírito que está comprometido conosco na atual vigência terrena. E os abusos sexuais, que hoje nós estamos visto campear, porque as criaturas hoje buscam relacionar-se sem efetivamente ter um sentimento, um elo de ligação entre elas. Além dessas doenças escolhidas, que nós aqui realizamos no nosso dia a dia, essas doenças escolhidas, elas acabam trazendo para nós desconfortos, né, e enfermidades no momento atual. Por exemplo, como síndromes abdominais, as úlceras pépticas, as doenças hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, doenças renais, irritação do cólon, enfermidades circulatórias, enfim, até as doenças neoplásicas. Além dessas doenças escolhidas pelos hábitos e vícios, nós temos também a questão dos comportamentos e sentimentos. Comportamentos que nós às vezes nem nos damos conta, como a crítica habitual, a inconformação, a inveja, o ciúme, o despeito e a avareza, que acabam viciando o nosso pensamento e atrai o pensamento viciado de outras criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que vão gerar processos obsessivos que vão nos manter no domínio das enfermidades. Então vejamos que todo mal conscientemente praticado, ele acaba expressando uma lesão na nossa consciência e alterando o nosso corpo físico, ou mutilando esse corpo, porque os desajustes que acontecem no corpo espiritual se materializam em nosso corpo físico, tanto na atual encarnação como para a encarnação futura. Então vejamos que esses sentimentos que nós abrigamos, né, esses hábitos, eles acabam por causar-nos perturbações em nosso cérebro, que vão depois se transformar em perturbações e doenças mentais na próxima encarnação. Nós vamos vivendo a vida
sem nos darmos conta desses desajustes psíquicos que trazemos, desses hábitos, né? E, aparentemente, nós estamos ajustados às convenções sociais. Nós, frequentemente, nos alimentamos, né, de forma exagerada, e extravagâncias por lá, e não nos damos aquele cuidado ao corpo, mas, né, se nós conseguirmos ocultar na atual encarnação, parecendo estar ajustados à vida social, essas paixões, essas viciações, os abusos que nós cometemos, eles podem se ocultar presentemente, mas não se ocultarão mais com o nosso desencarne. Então, até que a morte apareça, nós estaremos ajustados nas convenções sociais. Mas quando a morte vem, é que nós vamos colher, então, o resultado das nossas atuais escolhas. Então, vejamos que André Luiz nos traz o relato, né, através do instrutor, Druso em Ação e Reação, que multidões de criaturas, elas partem da Terra em condições muito lastimáveis, por conta de não abraçarem uma religiosidade ou buscarem a sua espiritualização na atual encarnação. Então, quando nós passamos por processos de enfermidade antes da morte, nós temos a oportunidade de refletir, de repensar, e de reparar, de refazer os sentimentos, e aí nós já passamos por um processo de depuração. Agora, quando nós não temos essa perspectiva da enfermidade nos dando esse processo de depuração antes de desencarnarmos, nós podemos aportar na vida espiritual com muitas culpas e com muitos remorsos, né? Então, o Druso nos fala que quando nós temos uma taxa muito alta de remorso nos fulcros da memória, né, nós acabamos, após a desencarnação, vivenciando repetidamente as imagens amargas dos nossos erros e das nossas ações, entrando então num processo de desequilíbrio muito grande no mundo espiritual. Então, essas criaturas que desencarnam em condições bastante difíceis, né, como os criminosos, os caluniadores, os tiranetes, os viciados, que vivem uma espécie de crueldade silenciosa, né, para com o seu semelhante, bem como os desequilibrados do sexo e os portadores de remorso, que ao estar do outro lado da vida, sofrem uma intensa agonia, uma insatisfação por não terem mais, né, por exemplo, a oportunidade de estarem vivenciando os vícios ao qual estavam apegados, eles permanecem internados em zonas purgatoriais, né, até que venha a dor do arrependimento. E o que são essas zonas purgatoriais, se não regiões circunscritas no espaço, que são permeadas, então, pelo remorso e pelas ondas de remorso e de arrependimento das próprias criaturas que ali se associam por afinidade, né, de acordo com os crimes que cometeram. Então, essas regiões estão associadas ao desespero, à rebelião, e geralmente são comandadas por inteligências pervertidas, onde o mal é defrontado para o próprio mal. Então, aqueles espíritos que começam a despertar para a conscientização de si mesmos enquanto seres imortais e filhos de Deus, eles são defrontados pelo próprio mal para que eles aprendam, né, na sua própria experiência, o que é causar o mal a outrem. Então, essas regiões controladas por essas criaturas, elas servem de instrumentos de reeducação a esses seres que começam a despertar. Então, nada mais são essas regiões de que órgãos controladores do equilíbrio moral do reino dos espíritos. Mas é preciso saber que nenhum de nós está apartado do amor e da misericórdia divina, né? E essas regiões são vigiadas
pelos espíritos mais elevados, espíritos bondosos e sábios, que ficam lá a observar e perscrutar, né, o que se passa no íntimo de cada criatura que lá está alijada, e observando a sua transformação íntima, o desejo da sua regeneração. E quando essas criaturas apresentam sinais de convalescência, esses espíritos delinquentes, são retirados dessas regiões e recolhidos em postos de socorro, como, por exemplo, a Mansão da Paz, que é um posto de socorro muito próximo às regiões, ou já localizado ali na região purgatorial, e lá eles recebem carinho, amor, educação, instrução, disciplina, até que eles sejam ou transferidos para outras colônias de aprendizado em planos um pouquinho mais elevados, ou então eles tenham a sua reencarnação planejada, né, onde eles serão acompanhados por esses instrutores para que a sua reencarnação seja de fato uma reencarnação retificadora, sendo então inspirados e amparados para que tenham sucesso nessa nova experiência. Então vejamos que a reencarnação, ela nada mais é do que um caminho de regeneração, aprendizado e progresso para todos nós. É preciso que nós tenhamos realmente a ideia de que somos espíritos imortais e que cumprimos aqui na Terra um papel. E cada um de nós deve buscar, né, qual é o sentido da sua própria existência e a que veio, para que aproveite bem a atual experiência como uma experiência de fato produtiva e regeneradora. E nós não podemos passar pela vida, nós precisamos viver a vida de forma intensa a conquistarmos as virtudes tão necessárias para a nossa elevação espiritual. A Terra ainda, por ser mundo de expiação e provas, ela tem ainda, ela é permeada por espíritos que estão em diversas condições evolutivas, né, distintas. E nós vemos que André Luiz nos traz o relato que 2/3 dos desencarnados, eles permanecem ainda ligados aos interesses terrenos quando deixam o corpo físico. Então, ao deixar o corpo físico, parte dos espíritos estagiam nas zonas purgatoriais, que já foram aqui descritas. Parte dos espíritos trabalham pelo seu próprio progresso espiritual e pelo progresso espiritual daqueles seus familiares que ficaram no mundo dos encarnados. E parte desses espíritos vão permanecer apegados ainda às sensações inferiores, são os espíritos gozadores contumazes, que não estão preocupados nem com a sabedoria ou o amor do Pai, mas apenas em vivenciar as sensações primitivas que o corpo físico possa lhes oferecer. Sendo que esses espíritos normalmente permanecem aqui no orbe terreno e buscam encontrar os encarnados que tenham a mesma sintonia, para que através deles eles consigam então receber as mesmas emanações, tanto dos vícios quanto da prática até sexual dos encarnados. Quando esses espíritos gozadores contumazes, eles não aceitam a realidade do espírito, nem os caminhos da regeneração, eles então vão sofrer processos de reajuste ao longo do tempo. E nos domínios da mediunidade, nos diz que esses processos de reajuste acabam chegando de alguma forma para o ser. São os caminhos da aflição, do desencanto, do cansaço, do tédio, do sofrimento e do cárcere, porque chega um momento que aquela criatura ela vai se cansar, não é, daquela vivência, mas mesmo havendo a possibilidade de um processo de reajuste através da aflição, do desencanto, alguns espíritos ainda permanecem nessa questão da vivência, né, dos vícios e prazeres temporários. São quando então a espiritualidade, quando então a espiritualidade ela promove as reencarnações sem
consciência desses espíritos, eles são automaticamente levados à experiência física, onde passarão por lutas expiatórias, para que, através dessas lutas, desse sofrimento, dessa dor, então, eles possam despertar. Então, vejamos que muitos desses espíritos levados à encarnação compulsória podem vivenciar a idiotia, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária e as mutilações congênitas. Eu quero fazer aqui um parecer, uma parte, no sentido de que, quando nós recebemos essas informações de André Luiz, nós não podemos utilizá-las com o critério de avaliar ou julgar seja quem for aqui encarnado que esteja apresentando esta experiência dolorosa, porque nós não conhecemos a intimidade do processo evolutivo daquela criatura. Então não nos compete dizer, olha, tá vendo, tem essa experiência dolorosa ou aquela porque fez isso ou aquilo, no sentido da gente estar julgando. Mas apenas nos é trazido uma explicação para determinados processos tão sofridos aqui na vida física e que nós não encontramos aparentemente uma causa para eles. Então, vejamos que a dor, ela é o abençoado remédio que reeduca a nossa atividade mental. E depois do poder de Deus, ela é a única capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito. Não fora a dor, seríamos pedras brutas ainda. Embora nenhum de nós queiramos passar por processos de sofrimento, nós observamos que única e exclusivamente quase são esses processos que transformam as nossas almas, nos fazendo mais compassivos, mais fraternos e mais bondosos. Então, os espíritos que já estão numa condição de frequentar escolas de reabilitação na espiritualidade, guardam dentro de si ainda a lembrança do seu passado sombrio e dos erros e delitos que cometeram. Então, esses espíritos, embora já estejam em processo de reeducação, eles solicitam reencarnação reparadora para que eles possam, através da dor, do sofrimento ou da experiência nova, se libertarem daquele remorso e daquelas lembranças do passado. É assim que eles têm a oportunidade de voltar à Terra e muitas vezes apresentam, então, personalidade psicopática, doenças e delírios psíquicos e aberrações sexuais diversas. Tudo isso ligado ao seu passado sombrio. Também dos abismos expiatórios vão proceder os espíritos que já têm inclinação à recuperação e vão justamente renascer entre aqueles familiares que colaboraram para a sua queda moral. Então, protegidos no lar, eles, tendo na nova experiência a oportunidade, através da dor de refazimento das suas próprios sentimentos, mas, no entanto, eles permanecem ainda jungidos às linhas inferiores, assimilando facilmente o influxo aviltante daqueles que lhes foram companheiros no mundo espiritual. E por isso aqui é importante que nós sempre façamos, né, o nosso evangelho no lar e as nossas orações, para que justamente nós protejamos o nosso lar, seja aqueles que têm espíritos encarnados em provações ou não, a influência, né, dessas radiações que muitas vezes vêm das linhas inferiores. Esses espíritos que procedem, então, dessas regiões mais abismais, né, e que vêm em processo expiatório, eles geralmente apresentam personalidade de psicopatia, são chamados psicopatas amorais, e que são indiferentes às noções de dignidade, apresentam um certo grau de brutalidade, de perversidade, de agressividade, de petulância e têm tendências aos vícios e aos crimes. Mas a misericórdia divina provê a oportunidade a todos os seus filhos de repararem os seus erros. É assim que nós vivemos numa sociedade
compartilhando dessa heterogeneidade e cabe-nos, né, acolher com amor, educação, e a educação espiritual desde a tenridade, ela é fundamental para que nós auxiliemos esses espíritos a se transformarem. Então, há na espiritualidade um planejamento reencarnatório, né? Todos nós, ou grande parte, né, da humanidade, que já tem desperto a consciência, ela tem os seus benfeitores, os seus instrutores espirituais, que vão auxiliar no seu processo reencarnatório, que vai ocorrer de acordo com a condição evolutiva do ser. Então, vejam que os espíritos superiores, eles já têm a condição de auxiliar na própria reencarnação. Já os inferiores, eles reencarnam, muitas vezes, obedecendo às características da hereditariedade. Ou seja, quando nós já temos um certo grau de elevação, os espíritos superiores fazem um planejamento tal que muitas vezes nós não tenhamos a influência genética na nossa atual encarnação, mesmo renascendo numa família que possa ter, não é, uma linhagem para uma determinada enfermidade ou coisa parecida. E os espíritos medianos, que somos todos nós, espero que assim seja, nós temos então o nosso planejamento de acordo com as nossas aquisições e débitos passados. Nos institutos de reencarnação do mundo espiritual, tudo é perfeitamente planejado, né? O corpo físico, a família, as características do indivíduo. Então, esse planejamento ocorre nesses institutos de reencarnação, que estão localizados em colônias de elevada expressão. Então, são realizados os mapas, né, reencarnatórios de acordo com nossas necessidades. E vejamos que aqueles espíritos que já têm a consciência desperta para a responsabilidade daquilo que realizaram no seu passado enfermiço, então eles pedem, muitas vezes, o tal regime de sanções. Vamos ver o que é o regime de sanções, porque muitas vezes o espírito ele tem dificuldade, né, de se libertar das suas vicissitudes e passa durante muitas encarnações incorrendo nos mesmos vícios, nas mesmas falhas, nos mesmos erros. É quando ele pede à espiritualidade superior que lhe dê oportunidade com certas restrições, o chamado regime de sanção. Então, os suicidas indiretos, que em outras encarnações abreviaram a sua vida por uma série de circunstâncias já citadas, podem solicitar renascer com estenose do piloro, com úlceras gástricas, com alterações pancreáticas, com colites, ou enfermidades do intestino, ou seja, desde a tenra infância ou na adolescência, na juventude, já apresentando um sofrimento persistente, mas suportável, que vai lhes impedir de que eles venham a incorrer no mesmo erro. Aqueles espíritos que se envolveram em rede de criminalidade, de calúnia e de maledicência, causando profundos distúrbios à vida de outrem, né? Porque nós pensamos que não, mas vejamos que a calúnia pode destruir a vida de alguém, né? E muitas vezes a maledicência causa tantos transtornos ao nosso semelhante. É por isso que os espíritos nos chamam a atenção para com a palavra, né? Que nós venhamos sempre a medi-la, a pensá-la, que ela não seja simplesmente um efeito intempestivo, né? Porque a palavra lançada não tem mais retorno, né? Então, esses espíritos que se envolveram nessas redes de criminalidade no passado, eles solicitam muitas vezes deficiências auditivas e visuais. E os que fizeram mau uso do sexo, muitas vezes causando transtornos, né, ao emocional de outras criaturas ou destruindo famílias, solicitam alterações no campo genético e enfermidades ovarianas e testiculares. Então, todo o conjunto de doenças incuráveis, eles são sanções da misericórdia divina e não punição. Uma cegueira,
a mudez, a idiotia, a paralisia, o câncer, o diabetes e o pênfigo. Nesses institutos de reencarnação, onde nós temos o nosso corpo minuciosamente planejado, nós somos admitidos, então, em instituições hospitais, e os magnetizadores, são espíritos de alta envergadura espiritual, vão administrar fluidos hipnotizantes para adaptar os nossos princípios psicossomáticos às necessidades do novo corpo físico e das experiências futuras. Então, a ação da dor, ela exerce na nossa consciência, né, uma ação misteriosa. Ela educa e aperfeiçoa e auxilia na nossa transformação moral, desenvolvendo a nossa sensibilidade, a nossa delicadeza, a nossa compaixão, a nossa ternura e a bondade tão necessárias para com o nosso semelhante. Então, por trás da dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um, com uma arte, uma sabedoria infinitas, trabalhando por aumentar nossa beleza interior nunca acabada, sempre continuada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos convertidos em espíritos celestes. Leon Denis narra assim a ação da dor sobre a alma humana. E para finalizar, nós gostaríamos de comentar este caso descrito no livro Vozes do Grande Além, através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, no grupo Meimei. Então, Francisco Cândido Xavier recebe a desencarnada Maria da Conceição, que morrera em janeiro de 1954, e essa comunicação se dá 30 de junho de 1955. E Maria da Conceição passara mais de 50 anos num catre de dor, paralítica, muda, surda e quase cega. E ela, em lágrimas e auxiliada pelos benfeitores espirituais, dá o seu testemunho, porque ela diz que quando nós estamos na atual encarnação, nós não nos damos conta do que é passar para o mundo espiritual e ter a consciência acusando dos erros e falhas cometidos na Terra. E nós não pensamos realmente sobre isso. E ela diz, então, que ela relata que quando estava no mundo espiritual, nossos olhos nada mais veem senão o painel das lembranças amargas. Os ouvidos não escutam outras palavras que não as do libelo por nós e contra nós, até que os raios da compaixão divina nos dissipem a sombra. Então, Maria da Conceição, que passara todos esses anos nesse catre, nesse leito de dor, e que tinha uma expressão de grande sofrimento, fora cuidada por sua abnegada avó, mas sentira total abandono, né, e rejeição daqueles que a rodeavam. Era sempre visitada pelos irmãos do grupo Meimei, que ali reconheciam aquele aprofundador e sofrimento que se espelhava em seus olhos. Maria da Conceição conta que fora uma dama muito importante e destacada, né, da corte de Filipe II na Espanha, na época da Inquisição. Então vejamos que porventura suas deficiências tenham sido em decorrência dos atos que ela haveria realizado no tempo de que ela for essa dama destacada. E ao desencarnar, permeada de culpas e de remorsos, permaneceu em uma condição bastante difícil, não dando ouvidos ao auxílio que a espiritualidade lhe tentava prover, tanto quanto havia declinado também a oportunidade que ela recebera de ser auxiliada na casa espírita através da palavra nas atividades de desobsessão. De tal forma que, não tendo outro caminho senão aquele
de ser internada num corpo físico totalmente limitado, para que ela, através da dor e do sofrimento, pudesse então fazer esta reavaliação. E ali, naquela condição, ela ouvia a voz profunda da sua própria consciência, lhe acusando por tudo que havia praticado no tempo da corte. Mas a providência divina atua sempre. E após esse desencarne, todo o auxílio que havia recebido também do Grupo Meimei, do nosso Chico, Maria da Conceição se manifesta, né, através da psicofonia, e depois ela nos deixa esse recado através da palavra do Chico, que a prece é a caridosa luz que clareia a furna da inconsequência, propiciando que a bondade do Senhor interfira na justiça, permitindo ao criminoso traçar mentalmente a correção através da reencarnação expiatória, que faculta a análise dos caminhos percorridos. E ela nos diz que nós sempre devemos utilizar da submissão à vontade de Deus e buscar ao Pai, ao Criador, através da prece. Porque a prece, ela é um instrumento de renovação, um instrumento que auxilia na regeneração do indivíduo. E ela vai induzir a nossa comunhão com as esferas superiores, renovando os nossos pensamentos e propiciando a inspiração desses espíritos mais elevados. Porque nas dificuldades da lida, nós muitas vezes precisamos parar e fazer aquele instante de ligação com as forças superiores para saber qual o caminho mais indicado a tomar. E essa necessidade desse aprendizado de não vivermos por impulso, mas sim em conexão com a espiritualidade superior, porque há um planejamento para nós, para todos nós aqui na Terra, para a nossa encarnação atual. Então a prece, ela faz com que a criatura emita raios de alto poder, que vão cooperar na nossa cura, na cura do nosso corpo, na nossa renovação e na iluminação da consciência. Nós precisamos utilizar mais desse instrumento no dia a dia, porque certamente quando nós nos colocamos em conexão com as forças elevadas da vida, nós transformamos os nossos sentimentos, as nossas irradiações, e através dessa conexão nós buscamos, né, esta inspiração que nos dirá qual o caminho a seguir, o que eu devo realizar, o que eu preciso fazer, como me libertar de sentimentos e emoções, de mágoas e de rancores que estão impedindo a minha caminhada livre na direção do meu aperfeiçoamento íntimo, da minha libertação do meu passado sombrio. E é então que só a oração pode nos colocar numa condição de receptividade, quando nós estamos num planeta ainda de expiação e provas, tão permeado por irradiações sombrias, não só dos encarnados, quanto dos desencarnados. E por isso Jesus sempre nos convidou a vigiar e orar. E isso deve se tornar para nós um hábito de vida, uma presença constante em todos os momentos, especialmente naqueles de decisão. Porque orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Eu acho muito lindo essa frase. Então, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração, para as nossas vidas. E que nós possamos abrir as portas desse coração para receber todas as benesses que Deus, nosso Pai, nos envia em todos os instantes da nossa existência. Porque diante da dor e do sofrimento, seja qual for, diante da perda, diante da solidão, diante do abandono, da crítica, quanto mais e da maledicência, nós não estamos abandonados da misericórdia e do amor do Pai. Nós precisamos simplesmente buscar ao Pai e buscar a Jesus, nosso Mestre. E que Ele possa nos abençoar e abençoar a todos vocês neste congresso, onde certamente nós iremos auferir muitos conhecimentos para que a nossa experiência na Terra seja uma experiência produtiva. Ainda que eu esteja já no inverno da vida, sempre há tempo para recomeçar,
para construir e para trabalhar no bem, em nome de Jesus, nosso Mestre. Muito obrigada.